Toda criança já nasce um cientista. Nasce como um pesquisador nato. Curioso por natureza, busca descobrir, tocar, sentir e dar sentido a tudo aquilo que o rodeia. Sem saber, cria hipóteses, suposições que irá comprovar por meio de observação, da experimentação e da repetição contínua dos mesmos resultados. É assim que, naturalmente e sem esforços, aplica o método que lhe permite entender como o mundo funciona. E mesmo que saiba pouco sobre a teoria da gravidade universal de Newton, na prática, tem experimentado que tudo que sobe tem que cair. Confúcio, no século V a.C., afirmou: aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Aquilo que eu faço, eu aprendo. Esse fazer implica o uso coordenado de todos os sentidos em busca do conhecimento. Não se trata apenas de memorar a teoria dos descobrimentos alheios, mas também descobrir na prática e por si mesmo, por experiência própria. É fomentar no aluno o espírito inquieto de trocar os métodos passivos por uma atitude ativa. É oferecer ao estudante menos respostas e mais perguntas, e em um ambiente propício para respondê-las. O processo de pesquisa é um processo rico, que tem as suas origens na curiosidade humana, na capacidade do ser humano de questionar o seu ambiente, questionar as possibilidades e prestar atenção nos problemas, de pensar engenhosamente em como solucioná-los. Para eu ser um pesquisador, eu não preciso fazer mestrado e doutoramento. Hoje eu sei disso. Para você ser respeitado na academia de forma formal, você precisa ter o diploma. Mas um aluno pode ser um pesquisador e ele geralmente ele é curioso, ele quer fazer pesquisa. Geralmente, quando eles mais se envolvem é quando são desafiados. Pesquisa não é para ir para casa estudar um vocábulo, é tratar algo novo que ele não sabia e tem curiosidade em saber. Sem pesquisa na educação é como se a educação não tivesse continuidade no processo de fomento ao conhecimento, porque a pesquisa é um método que nos ajuda a gerar novos conhecimentos. Sem conhecimento, como eu vou ensinar? Então, a pesquisa e a educação, elas estão intimamente relacionadas. Não tem como educar sem fazer pesquisa e não tem como fazer pesquisa sem educar. Eu costumo dizer para os meus alunos que a pesquisa é como se fosse a cereja do bolo. Então, eu ensino para os alunos o conhecimento e aquilo que eu desenvolvo em laboratório, usando o método científico, é que me traz prazer, porque eu estou passando para ele um conhecimento gerado, um novo conhecimento. Existem estudos que mostram claramente que países que investem em educação e tecnologia têm uma qualidade de vida melhor. Quando a gente compara países desenvolvidos e países em desenvolvimento, a gente vê nitidamente que os países desenvolvidos, obviamente, têm uma educação melhor, têm tecnologia melhor, porque eles investem em educação e pesquisa. Uma das dificuldades que os países latino-americanos têm é que as crianças, na idade escolar, não são estimuladas a desenvolverem um espírito crítico ou um pensamento crítico, não são estimuladas. Geralmente lhes é oferecido enlatados de tecnologia, enlatados de educação, de tal forma que seguem instruções, o que acaba diminuindo a capacidade criativa dos alunos, de tal maneira que quando chegam ao ensino médio, a capacidade criativa é bem reduzida e quando chegam à universidade é bem pior. A pesquisa é essencial em qualquer nível de aprendizagem. Existem muitos professores que a entendem, que acham, que acreditam que o conteúdo é tudo.
Não, conteúdo não é tudo. O conteúdo é um meio para alcançar o cérebro de uma criança, para alcançar a cognição dela, para dar o start na cabeça dela. Hoje nós temos o chamado autoaprendizado. Você pode aprender qualquer coisa. Você vai numa banca de revista, você compra um CD de biologia, aquele CD é mais animado que a minha aula, tem mais desenho, mais figurinha e mais vídeo que a minha aula. Então, qual a diferença? A diferença está na relação humana, na forma que eu ensino uma criança a entender um problema, a formular questões, a investigar essas questões, a produzir hipóteses para aquele fenômeno e, por fim, fazer aquilo funcionar. Isso é pesquisa. Tem muita gente que se ilude que o projeto de pesquisa é algo universitário, é algo que só pode ser realizado por um doutor, por alguém instituído pela academia. Não, você está completamente equivocado. A pesquisa é um dia a dia, é o conversar, é o produzir novos flashes na cabeça, no olhar de uma pessoa. Quando eu penso no ensino fundamental e extrapolamos o método científico como ferramenta de ensino-aprendizagem, as habilidades e competências que esses alunos desenvolvem são impressionantes, né? Eles vão desenvolver, por exemplo, a proatividade, a autocrítica, a reflexão, a curiosidade, a imparcialidade, ética, o espírito inovador. Veja que são habilidades e competências inerentes à pesquisa científica. Existem outros métodos ativos, metodológicos usados no ensino que podem desenvolver habilidades, mas eu acredito que o método científico ele consegue extrapolar muitas outras habilidades que um método passivo, simples, não consegue alcançar. Apesar da pesquisa científica ser inerente ao ensino superior, ou seja, intrínseco ao ensino superior, como uma estratégia obrigatória, no ensino médio ele pode ser usado como ferramenta de ensino ativo. Por outro lado, o governo tenta estreitar essas duas instituições, o ensino superior com o ensino fundamental e médio. Existe um programa que o governo implantou já há algum tempo, chamado PIBIC-EM, que é um programa institucional de iniciação científica para o ensino médio, ou Programa de Iniciação Júnior. O que esse programa faz? Na realidade, ele quer introduzir o aluno do ensino médio a ter uma vivência no ensino superior, de modo que ele conheça a prática, a técnica, a metodologia no processo investigativo, na descoberta de novos conhecimentos, para ver se esses processos podem estimular esses alunos a se envolver, quando eles saírem do ensino médio, com a pesquisa. Além do mais, o governo quer, com esse programa, identificar alunos inovadores com potencial à pesquisa. Então, veja que no século XXI, as instituições público-privadas estão buscando cada vez mais implantar esse programa no ensino médio fundamental para que os alunos desenvolvam uma linguagem científica adequada para quando eles forem para o ensino superior, eles consigam ter mais sucesso nas suas investigações. Então, não tem como hoje uma instituição público-privada do ensino fundamental e médio ignorar esse detalhe de desenvolver uma linguagem científica nos alunos, através de métodos simples de investigação, começando com um problema, ensinando eles a elaborar hipóteses e depois eles testarem essas hipóteses a fim de verificar qual que melhor se adequa para responder aquela questão levantada inicialmente. Então, esse exercício precisa ser desenvolvido nas séries iniciais, para que essa linguagem científica chegue um pouco mais elaborada no ensino superior. Então, as instituições que perceberem isso, com certeza terá alunos para a graduação ou formará alunos para a sociedade muito mais preparado para exercer o seu papel como cidadão. Assim como a educação infantil é decisiva para o restante do processo educativo, todo um contexto é decisivo para a vida. E em qualquer ponto desse processo é fundamental a figura de quem será guia e protagonista dessa jornada,
o professor. É a sua paixão que vai levar os alunos a imitá-lo. É o seu desejo em investigar que vai aguçar a curiosidade dos seus estudantes e poderá transformá-los em verdadeiros cientistas. Porque, afinal, aprender é muito mais do que memorizar quadros com elementos químicos. É entender suas interações, é descobrir o caminho que nos leva ao conhecimento. E um aluno que aprende a pensar por si mesmo, que entende o processo por meio do qual novos saberes são gerados, poderá constantemente voltar a essa fonte para obter novas respostas durante toda a sua vida. No processo de ensino-aprendizagem, usando o método científico, o professor ele é o principal ator. Se o professor não for um professor apaixonado, ele não vai conseguir transmitir isso para o aluno. Se o professor não conhecer o método científico na sua essência, ele não vai conseguir usar o método científico como ferramenta de aprendizagem. Então o professor, além de ter que conhecer a ferramenta, ele tem que ser um apaixonado pela pesquisa, para que ele possa entender ou transmitir aos seus alunos que, através da pesquisa, o aluno vai desenvolver habilidades e competências inimagináveis, a ponto de dar autonomia, dar proatividade, criatividade, desenvolver uma percepção reflexiva, criativa, inovadora. Eu encontro muitos professores dizendo nas capacitações de biologia que eu vou: professor, como que eu vou resolver o problema do conteúdo? Eu disse: meu amigo, se você não sabe resolver o problema do conteúdo, vai vender laranja. Porque conteúdo você aprendeu na faculdade. Resume, trabalha pré-requisitos, trabalha pontos principais, mas não deixe de pesquisar, não deixa de interferir, não deixa de ir para a rua, não deixa de ir para a esquina, não deixa de olhar a tua comunidade, a sociedade em que tu vive. Começa a estudar os problemas que a tua comunidade tem. Esse é um projeto de pesquisa excelente. É a razão de existência de uma escola, é a razão da existência de um aprendizado. No Brasil hoje temos um problema. Quase 60% da pesquisa que é feita ninguém usa. É apenas para preencher currículo, é apenas para ganhar o título, para ganhar o diploma no final. Eu acho que está na hora de inverter isso. Eu acho que está na hora da gente produzir pesquisa para ser utilizada. Pesquisa que coleta dados na comunidade. Pesquisa que vai de encontro à comunidade, dá respostas a essa comunidade. Se a gente pensar desse jeito, não tem pesquisa que não seja gostosa de fazer. O CAD. Vamos separar agora o Instituto do Colégio. Estamos falando do colégio mais representativo dessa região. Nesse local se tem trabalhado já há bastante tempo a participação científica dos alunos a nível regional, estadual, nacional e internacional. E por que isso é importante? Porque aqui no Equador, a ciência, especialmente pela influência de Darwin, é muito forte. Esse é um dos pontos. O outro é porque queremos que nossos alunos se transformem em líderes. E não somente em pessoas que vão replicar aquilo que aprenderam. Dentro do CAD, trabalhamos muito com ciência e tecnologia. Há um tempo analisamos problemas que o nosso país tem em relação ao petróleo. Temos problema de falta de hidrocarboneto. Apesar de ser um país petroleiro, temos escassez de hidrocarboneto. O país tem que importar de forma extra, super. Então, esse já é um problema que vem se arrastando há alguns anos. Um problema que tem a ver com a necessidade do país em relação ao hidrocarboneto, que é o mineral terebintina. Se fazem muitos produtos com o mineral terebintina. Pela escassez desses, muitas empresas acabaram fechando. Então vimos a necessidade de buscar por algo que substituísse. Antes Petrocol, a indústria estatal de petróleo, produzia em torno de 800 mil galões mensais de mineral terebintina. Então já nessa época havia um déficit de 600 mil galões. Mas a situação piorou porque a Petrocol fez uma visita a diversas indústrias a quem fornecia o mineral terebintina, dizendo que não iria mais produzir. O problema piorou e mais indústrias pequenas e medianas tiveram que fechar. As únicas que sobreviveram foram as indústrias grandes, as multinacionais.
Eles sobrevivem importando mineral terebentina em outros países, mas sabemos que essa importação é muito alta e aqui no Petroequador o preço oficial é 57 centavos o quilo, mas importando sai a $1,50 o quilo, 3 vezes mais. Então, no fim das contas, importar também afeta a balança comercial e afeta o consumidor final, porque o produto subiu de preço. Então não é problema que afeta somente a indústria, é um problema socioeconômico, já que tem deixado famílias sem trabalho e já que o preço do produto final subiu. Nós queríamos ajudar o país com esse projeto que chamamos Mineral Z. Consiste em encontrar um solvente que substitua de forma muito mais barata a 40 centavos o quilo. Esse projeto se trata de satisfazer uma demanda que existe em nosso país. Na verdade, trata de suprir esse vazio econômico, esse golpe econômico que afetou as indústrias, que foi a quebra. Então nós, enquanto grupo de pesquisa, tratamos de suprir esse vazio econômico. Tratamos de ajudar as pessoas empregando-as, já que existe uma taxa de desemprego muito alta no nosso país. E se existe desemprego, também existe delinquência. Então, ajudando no emprego, diminuímos a delinquência. Tudo isso é uma ajuda para enfrentar os problemas sociais e econômicos que existem no país. Encontramos uma solução para satisfazer uma demanda da indústria equatoriana. A Petroequador, indústria estatal petroquímica do nosso país, produzia em torno de 800 mil galões de terebentina, que é um solvente derivado do petróleo, para fazer pinturas, inseticidas, aditivos, entre outras coisas. Então a Petroequador deixou de produzir esse mineral para produzir outro, o querosene, combustível de aviões. Nós, como grupo de pesquisa, nos preocupamos com isso. Tomamos conhecimento do assunto e decidimos desenvolver uma alternativa, que é o Mineral Z. Graças a isso, estamos aqui agora. Primeiro, elaboramos aqui no laboratório, sabendo que é um bom projeto e que é útil para o país. Saímos para participar em uma feira nacional e então ganhamos. Participamos agora no Peru, depois na Argentina e da Argentina para o Brasil. E em cada uma dessas feiras é necessário ter paciência, esperar, saber explicar, e isso tem nos dado um bom resultado. Agora estamos desenvolvendo um produto utilizando o nosso projeto. Então, como grupo de pesquisa, a segunda etapa é uma elaboração mais própria de utilização do projeto. O trabalho foi um pouco complicado e o que tornou complicado é que esse é um projeto universitário. Então, a partir do momento que trabalhamos com o projeto petroquímico, complica bastante. Há muitas coisas que eles não sabem e é fundamental, se querem pertencer ao trabalho, aprender a pesquisá-las. É parte desse processo pesquisar muitas coisas de petroquímica que eles não estudam no colégio. Então, eles vão se desenvolvendo, sem dúvidas, vão aprendendo muito mais e, dessa maneira, aprendem a pesquisar. Eu acredito que o impacto pessoal é muito grande, porque eles se dão conta que o mundo está cheio de pesquisas. E quando chega a feira, se dão conta que não são os únicos, mas são milhares de jovens pesquisando no mundo. O bichinho da pesquisa nos picou, como dizem. Trabalhando em conjunto com nosso orientador, ele que nos ensinou que pesquisando se inova e que inovar é a melhor maneira de melhorar o mundo e ajudá-lo. Descobrimos muitas coisas e continuamos pesquisando, seja individualmente ou em grupo. Bem, eu sempre digo aos jovens que uma pessoa, enquanto ser humano, pode conquistar tudo, que você, como ser humano, pode ganhar o Nobel de Física, que, como ser humano, pode ganhar o Nobel de Física. Como pessoa, pode conquistar qualquer coisa, mas se não estás preparado para servir, de nada te serve isso. A coisa mais importante da vida é servir aos outros. Se com esse projeto podemos ajudar a servir alguém, não importa o que ganhemos, o importante é ajudar e poder servir. Os professores que desenvolvem estes projetos científicos com os alunos são professores inquietos. Não olham só para o que precisam trabalhar. Estão preocupados sempre com a inovação, preocupados sempre em gerar a maior quantidade de oportunidade para os alunos. Isso significa trabalhar dentro ou fora do horário. Trabalham domingos, trabalham nos feriados, fazem saídas para pesquisa de campo, pois precisam fazer isso e fazem. Então, as características de um professor dessa linha é um professor inquieto, dedicado, comprometido, um professor atualizado, um professor que não se limita ao tempo e que tem um alto índice de entrega aos seus alunos e essa área.
Há muito tempo, nos nossos países da América do Sul, estamos acostumados a trabalhar de forma mecânica e acredito que estamos no momento de inovar, de sugerir e de pesquisar. Estamos acostumados, como estudantes, a só recebermos informações. O professor passa informação e o aluno somente recebe. E não se preocupe em pesquisar se o que lhe está sendo ensinado pelo professor está correto. Eu sempre digo aos jovens, não importa o que estão recebendo. Vocês estão aí na classe e não se importam se isso pode ser mentira. Vocês aceitam 100% o que eu lhes digo. Vocês podem pesquisar, podem inclusive rebater o que eu estou lhes ensinando. Isso é pesquisar, ir mais além dos limites estabelecidos. Uma das características que o professor deve ter é a de colocar o estudante para enfrentar a realidade. Quando o professor entrega tudo mastigado ao aluno, o aluno não tem muito esforço para pensar, tampouco para propor uma solução. No entanto, se damos desafios aos estudantes, mas damos desafios orientando de tal maneira que o aluno possa ser apoiado, assistido a todo momento pelo professor diante das dificuldades que tem, o aluno vai começar a abrir a sua mente pouco a pouco. E quando abre a sua mente, ele vai entender melhor a sua realidade e vai propor soluções. Então, o professor é importante. Ele é quem conduz a forma de pensar, a forma de como vai acontecer a pesquisa, conduz a forma como deve se desenvolver para a identificação dos problemas e identificação de soluções e alternativas de soluções para os problemas. Então, desse ponto de vista, o professor deve ser também um pesquisador, além de ser um profissional de sua carreira. Deve conhecer de sua carreira, de sua especialidade e deve ser um pesquisador dentro de sua especialidade. Porque dessa forma o professor pode expressar, pode dar exemplos, pode mostrar realidades diferentes, de tal maneira que o aluno que está começando abra a mente e possa conhecer muito mais. E isso é muito bom para o aluno, porque ele vai sair diferente, vai sair com o desejo de mudar a sociedade, vai sair com o desejo de transformar uma sociedade, vai sair com o desejo de fazer mudanças. Mas se o estudante sai da sala de aula com o propósito de somente ser aprovado na disciplina, então não terá acontecido nada na vida desse estudante. O papel do professor é excitar a curiosidade, é estimular a curiosidade e não dar resposta. Se uma criança lhe dá uma pergunta, instigue mais, peça para ele investigar mais. Dê asa para a imaginação dessa criança. O nosso papel não é dar resposta. O nosso papel é excitar a imaginação das crianças, para que elas consigam explorar o seu potencial imaginatório. Se você fizer isso, com certeza você vai se surpreender. Precisamos inovar, usar metodologias ativas no ensino. Não dá mais para usarmos metodologias passivas, onde o aluno escuta e anota aquilo que você transmitiu. Não dá mais para nós usarmos essa metodologia retrógrada. Temos que usar metodologias onde o aluno pode se posicionar, ele pode questionar, independente da fase da série que ele se encontra. Então nós temos a tendência de conduzir a nossa aula com base naquilo que nós preparamos. Mas na realidade nós temos que deixar, se uma pergunta se relaciona com o que você se preparou, ótimo, se não, não vamos tolir, vamos estimular, por que ele fez aquela pergunta? Porque com certeza, se nós utilizarmos metodologias ativas, se nós mantermos a criatividade do nosso aluno acesa, nós teremos um aluno muito mais preparado para esse mundo e para o porvir. Toda a minha vida eu fui curioso, toda a minha vida eu queria saber o que estava acontecendo. Então, estralava lá, estourava aqui, eu tinha que saber e eu metia a cara. O processo de pesquisa faz isso com o ser humano, dá a ele capacidade de ir além, de fazer mais do que qualquer outro está fazendo. Sabe, o fato de você produzir uma resposta nova a um problema é um processo de pesquisa. Talvez o que precisamos, de modo geral, a nível de todos os professores, até pais, em casa, com seu filho brincando de Lego, é gente disposta a querer fazer, a gastar tempo, a coletar material e principalmente quebrá-lo. Eu lembro que uma vez eu tive uma coordenadora que eu estava construindo quadros. Eu ia retratar a biologia nos quadros.
E depois esse projeto, inclusive, foi para fora do Brasil. Nós ganhamos a Feira Nacional e fomos para fora do Brasil. E ela disse para mim exatamente nessas palavras: não gosto dessa sujeira, não gosto dessa tranqueira que você está fazendo, porque na visão dela, sala de aula é 40 alunos olhando para você, todos quietos, todos com apostila, com livro, sublinhando, anotando coisas do quadro. Então ela me disse: olha, eu não gosto dessa bagunça, não gosto dessa sujeira, não gosto, eu gosto de aula, eu não gosto disso que você está fazendo. E naquele momento eu tinha uma menina que estava retratando câncer de mama, porque a mãe dela tinha morrido disso. Então eu tenho um depoimento dela escrito: professor, é a primeira vez que eu falo com alguém sobre a morte da minha mãe. E se a minha pintura, se a minha imagem servir para alertar outras mulheres sobre o problema do câncer de mama, de corpo e alma eu estou me entregando nisso aqui. Eu tenho um outro menino que teve um tio que, vindo do Nordeste, tinha morrido com doença de Chagas. E ele estava retratando todo o processo do tripanossoma e tal. E eu perguntei: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou contando a história do meu tio. Isso tem mais significado do que qualquer texto que eu mandasse esses meninos ler, estudarem, decorarem para uma prova que ele esquecer logo em seguida. Pesquisar é interferir na forma como se aprende. Pesquisar é ir além daquela sala de aula, daquele processo restrito, aquele quadradinho, aquela coisinha fechada. Pesquisar é acordar de madrugada com uma mensagem no celular do teu aluno dizendo: professor, eu descobri uma nova forma de fazer tal coisa. Pesquisar é ir além, mas estar disposto a caminhar junto, a estar disponível para ajudar a arrumar o caminho. Descobrir é sempre estimulante. Mesmo que o conhecimento alcançado não seja uma novidade para o restante do mundo, ainda assim é uma conquista pessoal que jamais será esquecida. E quem sabe, dentro de nossas salas de aula, pode estar sentado um Louis Pasteur, ou um novo Albert Einstein, ou uma nova Marie Curie. A pergunta é: quanto conhecimento poderia beneficiar a humanidade nas áreas da matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia se essas mentes forem corretamente estimuladas? Para isso, é necessário investir. Mesmo que em algumas ocasiões a pesquisa científica moderna necessite de importantes investimentos para a construção de grandes aceleradores de partículas ou para a exploração espacial, no começo ela é simples, requer um investimento diferente, que consiste em dedicação, entusiasmo, perseverança e a uma atitude desafiadora daquele que está disposto a fazer do outro uma versão melhorada de si mesmo, estimulando para que todas as suas faculdades possam alcançar o potencial máximo, a excelência mais alta. E quem sabe um dia ter o seu nome escrito nos livros de história.